Pronto, voltei. E aí, direto de Nova York? Aqui, ó. Pera aí. Patrícia, eu vou te convidar agora. Tá aqui. Acho que agora tá em processo de aceitação. Oi, Gente, que Patrícia! emoção! Pois é! Quanto tempo que eu Tudo não te bem? vejo? Pois é, quantos Que anos, né, Bruno? saudade! Pois Também. é. E você não muda nada, né? Só eu que mudo. Imagina. Ah, sim. Olha Que bom te a lei ver. aí. Pois é, Alessandra, a Daia, pessoal lá do Sul aí entrando também. Tem gente até de Nova Erasmo, York aí. Rosmarie, tem Wagner, grande amigo aí, Pois é. enfermeiro, faz medicina chinesa. Ele entrou em contato É, contigo até, né? Porque ficou interessado no seu sim, livro. conversei com ele pra caramba. Ele faz É, acupuntura lá em Nova York, né? isso, exatamente. Muito legal. Muito bem lá. Então é a sua primeira live, né? Que você É minha falou? primeira live, pois é, você vê como é que é a vida, Que né? Um honra! ensinando para o outro, é. De- meu primeiro plantão foi com você, então agora a sua Minha primeira live é primeira comigo. live, isso aí. Já te falo que live é muito mais difícil, hein? Olha, vou te falar, eu estava pensando nisso, falei assim, gente, cadê um auditório com 100 pessoas? Que pelo menos você está Pois olhando as é, carinhas, está entendendo o que cada um está pensando, tá, né? Está ali interagindo, eu já mas te vamos falo lá, né? logo. A primeira coisa que as pessoas falam é assim: Ih, o Bruno, a Patrícia viraram blogueiros. A primeira coisa é isso. Já recebi De- mensagens assim já. depois eles param de falar pela frente e começam a falar pelas costas, entendeu? Aí já começa a falar mal. Depois para, depois acaba. Vê que não adianta, né, Bruno? Tem Pois coisa que. é, então não adianta nada não. Patrícia, o pessoal daqui, aqui que costuma ouvir minhas lives aí são os alunos daqui, né? Não são Ai, que alunos bom. de, da FAGOC, a maioria é o pessoal da FAGOC, né? Que é uma faculdade aqui que eu Uhum. trabalho. A Mônica acabou de entrar aqui. Lohane foi É... plantonista comigo lá na São Vicente da Gávea. Gisele, enfermeira, muita gente, que legal. Ah, virou blogueirinha. A primeira Tá coisa é isso. vendo? Mas E é fala. engraçado, Patrícia, porque aqui existe uma curiosidade muito grande. Eu recebo muita pergunta sobre a especialidade de emergência, né? O que faz o Uhum, médico de emergência? Então, aqui a gente tem as emergências, tem o médico plantonista que inevitavelmente, como também no Rio, é o recém-formado que começa a dar esse plantão, mas com o uhum. surgimento da especialidade, o emergencista, o pessoal fica meio na dúvida do que é a residência de emergência, para que ela serve, qual é o diferencial, enfim. Eu sempre falo de você, né? Eu sempre falo Ah. pelo Instagram, eu sempre cito você. A Bruna é sua filha, né? É, entrou Eu aí, também né? eu peço para meus parentes entrarem também para encher aqui. É. E aí eu sempre falo de você, Patrícia, Ai, porque que bom. você foi a minha primeira chefe num serviço privado, né? Acabou que eu saí da universidade, eu fui para a residência. Bem ou mal na residência você passa na prova e você está na residência, aquela pessoa vai ser aquele sujeito vai ser o seu chefe mesmo. Não tem jeito. Você foi minha primeira chefe. E eu vou falar disso daqui a pouco, mas a primeira pergunta que eu te faço é o que é a residência de Grande emergência, né? honra. O É, que a é isso? residência. Pois é, a residência de emergência, a especialidade foi reconhecida em 2015, né, para não contar a história toda, que é uma longa história. Eu trabalhava na época na Gávea e foi lá que eu entrei em contato com a medicina de emergência, de maneira mais, assim, com mais clareza, com mais lucidez de como realmente era a especialidade, porque voltando um pouquinho na faculdade, logo ali, uns 30 e pouquinhos anos atrás, eu estava trabalhando, estava dando plantão na emergência do Andaraí, cheguei um dia e encontrei um paciente amarrado numa pilastra. Eu falei, nunca mais piso na emergência. Virei as costas e segui a vida.
fui trabalhar numa casa de saúde que não existe mais, a Casa de Saúde de São Miguel, em Botafogo, e meu sonho na época era trabalhar na Santa Cecília da Gávea, que era um dos melhores Uhum. hospitais do Rio de Janeiro à época. E aí, enfim, consegui um plantão de sábado à noite, fui trabalhar lá, pouco tempo depois fui à rotina, terminei como chefe de emergência, e ali eu conheci realmente, entrei em contato, né, com meus chefes à época, o falecido, querido grande cirurgião de trauma, Canaã, Eduardo Canaã e o Ivan Drummond, Sim, sim, e conheci muito também. então, e comecei a fazer os cursos naquela época de ATLS, ACLS, e também não entendia. Emergência é emergência, né? O pessoal ia lá, trabalhava, atendia doente, saía, ia ganhar um dinheirinho, depois fazia a sua especialidade e seguia a vida. Mas ali eu me apaixonei pela emergência e comecei a querer entender um pouco mais. Foi quando eu fui procurar informações na ACEP, na American College of Emergency Physicians, e comecei a entender que emergência era uma coisa que tinha organização. Poxa, tinha médico especialista em emergência desde 1966, né? Quando eu nasci. E ali eu fui aprofundando, né? Para resumir a história, fui aprofundando e fui entendendo que uma organização básica de emergência começava por uma triagem, mas ali na São Vicente era um número muito reduzido de atendimentos, então eu estudei, comecei a estudar, me aprofundar, mas não cabia muito implantar aquela triagem ali na São Vicente. E nessa época eu tenho contato com o Eduardo Canaã e outros médicos que tinham fundado a Sobramed, que era a Sociedade Brasileira de Medicina de Emergência. E ali eu peguei esse bastão na ilusão de que conseguiria seguir adiante com aquilo, né? Com Uhum. uma sociedade que já não era mais, já não tinha muita atividade e frequentava os congressos de emergência também. Aí, sei lá, 2000 e pouquinhos, eu fui a um congresso na Argentina, um pan-americano, e encontrei um pessoal do Sul, do Hospital de Porto Alegre, que é o Uhum. Hospital Pronto-Socorro, né, de Porto Alegre, e aí eu soube que da existência de uma residência de emergência em Porto Alegre. Falei, gente, como assim? Isso numa reunião de final de congresso, e as pessoas, conversando com uma boliviana, ela falou, não, mas no Brasil tem residência de emergência. Não, como tem? Tem, não tem? É no Sul, em Porto Alegre. Aí eu fui buscar quem eram essas pessoas em Porto Alegre. E essa residência já existia extraoficialmente, com convênios com hospitais internacionais nos Estados Unidos. Bom, e aí a coisa seguiu. Em 2007, nós tivemos o primeiro congresso de medicina de emergência em Gramado, com um grupo, o Frederico Arnaud, que foi presidente também da Abramed, e ali as pessoas, foi um congresso com 300 pessoas, 300 e poucas pessoas, e a gente começou a conversar, e o Luiz Alexandre também, que é o grande representante da medicina de emergência também no Sul, e seguiram-se uma série os congressos continuaram acontecendo bianualmente, apesar da medicina não ser reconhecida ainda, até que em 2015, depois de vários fóruns, Conselho Federal, Comissão Mista do Conselho Nacional de Residência Médica, a especialidade é reconhecida. E aí foi uma grande luta, enfim, havia uma outra associação, não sei se nem se ainda existe, que brigava aí pela legitimidade da especialidade, né? Legitimização da especialidade, e então a medicina de emergência hoje é uma residência de entrada direta, né? Você não precisa ter uma especialidade antes para entrar. Quem for no site da Abramed consegue ler direitinho, né? Quais são os pré-requisitos, né, para você conseguir fazer a prova de título de especialista. E você passa por todo um currículo de treinamento. A gente costuma dizer que são os 15 minutos melhores ou mais animados de É, todas as especialidades médicas, né? Já passamos por aquela fase, isso até enche meus olhos, que eu volto já volto a me intitular uma emergencista, né? Imagina. aham. E parece, mas você entra em contato com todas as especialidades e consegue realizar o atendimento inicial, né? Você não substitui o pediatra, você não substitui o ginecologista, obstetra, você não substitui o radiologista, mas você adquire competências baseadas em treinamentos direcionados para conseguir salvar aquela vida, né? Atender Uhum. aqueles 15 minutos, aquela hora de ouro e diminuir a mortalidade do paciente que chega grave à emergência. Mas, assim, resumidamente,
É isso. Então a gente. Agora, é importante que a pessoa goste daquilo, né? Eu costumo dizer que o meu foi por acaso, né? Porque a emergência é cansativo, né? É desgastante. Sim. E hoje os treinamentos também trazem muito junto um direcionamento para a liderança, né? Para a pessoa entender que não adianta estar ali esperando as coisas acontecerem, né? É preciso ter algumas habilidades, né? E para você lidar com aquele ambiente caótico, né? Que não é para É. ser caótico, né? Porque hoje em dia a gente tem todas as formas aí de trabalho e organização para que a emergência funcione de maneira adequada, mas infelizmente ainda com muitos médicos inexperientes na ponta, né? Que faz E você parte, e isso é sabe, mundial, né? e você sabe que, pois é, e eu sempre falo para os alunos o seguinte, eles perguntam muitas dicas, né? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, e eu sempre falo o seguinte, o aluno é livre, nós somos livres, né? O ser humano é livre. Livre para quê? Livre para dar relevância às coisas que ele ouve. Ele pode ouvir, que a gente estava falando um pouquinho mais cedo, né? Ele pode ouvir numa cátedra de faculdade uma besteira imensa, e ele pode ouvir na rua, talvez um conselho, né? E eu sempre parei para pensar assim, o que essa pessoa está falando? E você foi uma figura que me marcou muito, tá? E é engraçado, porque eu te conheci no ambiente de emergência, mas você não me marcou pela sua habilidade de entubar, pela capacidade de passar um marca-passo, pela capacidade de identificar uma sepse, pela memorização de um protocolo, não foi isso. Mas foi por algumas coisas que você falava. E quando você falava, eu sempre pensei assim, eu preciso dar relevância para ela. Por quê? Porque eu tinha passado uma experiência meses antes, eu nunca te falei isso, mas de um professor meu que me elogiou muito, né? E falou, um ex-professor, né? Nossa, Bruno, você é muito bom, tal. Eu queria que você trabalhasse comigo lá no hospital Carlos Chagas, até na época. No Carlos Chagas e tal. E ele fez um elogio que eu não acreditei naquilo. Ele falou assim, ele me elogiou de uma maneira que eu fiquei inflado, né? Eu fiquei feliz, porque você gosta, né? O nosso ego é massageado, mas no fundo, eu fui para casa, eu não estava acreditando naquilo. Eu falei, porra, eu não sou isso que ele está falando. Mas eu topei trabalhar e entrei numa furadaça, né? Entrei num plantão lá, furado. E aí eu vi que esse professor, com um elogio desmerecido, ele é mais nocivo do que um esporro mal dado. Então não tem nada mais nocivo que um esporro, que um elogio que não é merecido. Uhum. Bom, depois eu entrei na residência com a Fabi, que está aí, e fui dar plantão no final do... Fabi Lopes, né? Não, Fabi Lopes. No final do meu R1, eu fui dar plantão com você, com a Fabi, aí tinha o Léo Grossi na época. Isso. O Henry tinha acabado de sair, o Henry Maustache. E a Ju Morgado, que está aí também. Ju Morgado, então, assim, tá aí, galera. Eu entrei naquele ambiente e você, Patrícia, você não me elogiava. Assim, eu achei aquilo bom, porque eu falei, porra. E você, pelo contrário, você ia falando algumas coisinhas. Eu lembro muito que você me falou. Então, voltando ao que eu falei, eu não me lembro de você, de eu te admirando por uma intubação difícil, sei lá, por uma massagem cardíaca, mas você dissecava o ambiente. Você falava, por exemplo, eu lembro que às vezes tinha um paciente gritando e vinha todo mundo falando, mas cara chato, cara maluco e tal. Aí você vinha no mesmo tom de voz, mas peraí. Eu lembro que você até regalava, peraí, mas ele pode estar querendo te falar alguma coisa. E aquilo ali, eu ia pra casa e falei assim, porra, é um cara gritando na porta. E você sabe que até hoje, quando eu sou staff da emergência com os internos, até hoje, eu chego pros internos e falo, olha, são 5 internos normalmente, eu falo assim, você é responsável por conflito. Então você vai ficar andando a emergência inteira procurando, não só por quem está gritando, você vai procurar por fisionomia de gente incomodada. E quem tiver incomodado, você pergunta assim, posso te ajudar? Você vai fazer isso, entendeu? E eu aprendi muitas coisinhas com você, sabe, Patrícia? Eu lembro que você falou uma vez da pirâmide, que eu estava reclamando de um plantonista lá, que estava falando um monte de maluquice. Uhum. E eu falei, Patrícia, não sei o que, mas esse cara, eu já tinha um pouco mais de intimidade, então... Aí você, Bruno, olha só, tem uma pirâmide. Tem gente que está na ponta, no topo, tá? Essas pessoas vão se destacar, tá? Tem gente que está no meio ali daquela pirâmide, você tem que saber lidar com elas. E tem gente que está ali embaixo. Então, você tem que saber lidar com os outros.
Aí você tem que tomar cuidado para esse aqui que está no meio não descer. Mas aí pronto. Então, Patrícia, aí eu te pergunto assim, eu te falo isso porque eu ainda bem que eu dei relevância a essas coisas, sabe? Então eu era livre, eu sou livre, mas em vez de eu olhar para você e falar assim, pô, a Patrícia tá aí de maluquice, tá, o cara é chato mesmo, não. Eu falei, não, eu vou ouvir essa pessoa. Aí ainda bem que eu te dei ouvidos, né, Patrícia? Porque você foi uma das você foi a chefe de serviço privado que mais conseguiu me situar, né? Você me colocou exatamente onde eu estava. Bruno, olha só, você não é isso e nem isso, você está aqui. Se você continuar nesse caminho, você vai fazer isso, vai dar certo. Se você for para esse caminho, então foi muito bom. Aí a minha pergunta que eu te faço depois de falar isso tudo é a seguinte, quando é que você percebeu que emergência, e aí eu falo para os alunos também, emergência não é só entubar. Talvez, aí eu afirmo, entubar, passar marca-passo é o mais fácil da emergência. Exatamente. Quando é que você aprendeu que a emergência, na verdade, era esse mundo de relação humana? E o quanto que isso é importante para você? Eu te digo que isso é o mais fundamental, o mais importante para mim. Eu tenho algumas coisas que eu trago comigo, assim, eu estou ouvindo você falar e eu tenho certeza que isso vem com você. Vem da sua educação, vem da sua casa, vem do seu berço, vem de quem te criou, entendeu? Então, isso é um fator relevante. Porque as mesmas coisas podem ser faladas para inúmeras pessoas, algumas vão ouvir, outras vão ignorar. Isso faz parte da vida. Eu aprendi isso debaixo de muita paulada também, entendeu? Porque não tive quem me orientasse assim tão diretamente. Mas eu vou te contar para vocês todos, para os alunos também, uma história muito interessante. Quando eu comecei a trabalhar, quer dizer, imagino que vai ser. Quando eu comecei a trabalhar na São Vicente da Gávea, que era o máximo trabalhar naquele hospital, depois um hospital maravilhoso, gente, todo mundo lindo, uma coisa, um dos melhores médicos. Eu começava a ter que selecionar médicos para trabalhar ali. Eventualmente ia um médico, um cara bem formado, dava um plantão, não aparecia. Ou então, naquela época, tinha nutricionista no hospital, mas quem ia perguntar se o paciente queria chá de hortelã ou iogurte de morango era o médico, não era nutricionista nem enfermeiro. Porque era assim. Então, e eles achavam aquilo um absurdo. Eles falavam, gente, a gente aqui pode, além de ter uma medicina de ponta, a gente pode oferecer, pode ter uma relação com as pessoas, com os profissionais, e as pessoas tinha médico que não gostava de trabalhar ali. Eu achava isso, como assim? Aí foi quando eu comecei, eu já fazia terapia há muito tempo, já me interessava por relações humanas, porque isso vem da minha mãe, que era psicóloga, enfim, muitas histórias. E comecei a me aprofundar em autoconhecimento. A gente tem que entender como é que funciona essa relação, porque isso aqui é relação humana. E aí, sempre trabalhei muito também com a verdade, entendeu, Bruno? Sempre procurei ser muito transparente com as pessoas, por mais que doesse. E ali foi o meu grande, eu digo ali na São Vicente, foi o meu grande laboratório de relações humanas. Então, dali eu parti para o Quintador, onde assumiu também a rotina, e depois o serviço de emergência com Juliana e Cíntia, que eram as minhas duas diretas ali, pois é. E ali foi onde eu pude, quando eu fui contratada para o Quintador, o diretor me chamou e falou, você tem um projeto? Eu falei, tenho, um projeto de triagem e classificação de risco, que eu tinha estudado do mundo inteiro. Até do Japão eu estudei a classificação de risco do Japão. E aí eu pude implementar lá, você sabe bem disso, você vivenciou isso, e aquilo replicou para o resto da rede de outras formas, e foi modificando, enfim, hoje é o que é. Lá, enfim, com as suas adaptações. Mas, assim, essa conquista, a implantação da triagem naquele hospital, tudo se baseou em relações humanas. Então, quando eu cheguei, a Lígia, que eu não sei se conseguiu entrar, a enfermeira Lígia, que você deve se lembrar dela, acho que você pegou ela lá na emergência também. Eu vi aquela emergência com 3.000 atendimentos, falei, bom, a triagem é do enfermeiro, eu vou ter que conquistar os enfermeiros para eles poderem acreditar nisso e levarem isso adiante. Então, eu treinei, eu e a Lígia treinamos todos os funcionários da recepção da emergência, da segurança. Eu lembro do segurança, você fala de segurança. Disso? Eu botava o segurança junto com o médico dentro do auditório, os médicos me olhando de cara feia. O que o segurança está fazendo aqui? Porque é ele que olha para a cara do doente que está chegando, com dor, suando frio, né? A gente está lá dentro gritando. Então, eu sempre... É uma coisa minha, eu sempre gostei muito, eu sempre fiz uso, no bom sentido, dessa questão, dessa coisa da relação. E eu fui observando, né, com a experiência, que isso gerava frutos.
né? Que algumas pessoas vinham e que, ok, quem viesse, também ok, quem não viesse. Eu não sei, tem um médico amigo conhecido nosso, que eu não vou falar o nome, mas ele, se estiver vendo aí, ele vai conhecer a história. Já trabalhava comigo, já trabalhava conosco no Quinta há um tempo, e um belo dia criou lá uma situação, eu levei ele lá para a sala, vamos conversar, senta aqui. Aí comecei a explicar, olha, isso não é possível por causa disso, disso e disso e tal. Isso dessa maneira, eu não tenho como confiar em você. Você está querendo dizer o quê? Que você não confia em mim? Eu falei, claro que não. Como é que eu confio em você dessa forma? Entendeu? E aí ele guarda isso até hoje também. Então, assim, que eu digo que foi a mesma maneira que eu tentei criar minhas filhas, né? Com verdade e amor. E fazer com paixão também, né? Então, quando você carrega com paixão, claro que tem a técnica, voltando à sua pergunta, bem objetivamente. A competência, Bruno, ser médico, né? Aprender a entubar, passar um marca-passo, todo mundo é capaz de aprender. Agora, o grande diferencial está na nossa habilidade, na nossa capacidade de aprofundar a relação, de valorizar a relação humana como qualquer coisa. Em algum momento eu também identifiquei assim, gente, o que eu faço para segurar para querer que o plantonista fique na emergência? Qual é o apelo? Qual era o apelo naquela época? Hoje talvez um pouco maior, mas qual era o apelo para você segurar um plantonista na emergência? O salário? O indivíduo vai ficar um ano, não é o salário. Tem que gostar dali. Então eu falei assim, gente, eu vou começar a identificar o que cada um gosta de fazer de verdade, de fato, e tentar incorporar aquilo ao trabalho para fazer com que a pessoa tenha prazer em estar ali. E aí foi quando eu comecei a tentar introduzir dentro do possível, porque não, né, tinha médico na emergência que queria ser cirurgião plástico, então era um pouco complicado trazer alguma coisa. Eu conseguia, mas era mais complicado. Mas o neurologista, aquele que queria fazer gastro, e aí desenvolver protocolos, aí veio a acreditação, né? Então, foram artifícios do bem que tem a ver com a relação humana, né? Que eu fui introduzindo. E para os novos médicos, acho que a gente precisa sempre procurar ser humilde, escutar. É isso aí que você falou, né? Na dúvida, deixa eu escutar, né? Ver se isso faz sentido, se isso não faz sentido. Né? Por mais que... Porque eu não posso ser dono da verdade, né? Acabei de sair da faculdade, tô nova aqui hoje na live com você. Tô tensa porque tô aqui na live, gente. É uma live, como é que eu... Entendeu? Eu nunca fiz isso, já falei no auditório não sei quantas pessoas, mas na live nunca fiz. Então, eu tenho que ter a humildade de entender, de estar aqui olho no olho com você, que é uma pessoa que eu confio, que eu conheço, entendeu? E vamos em frente, vamos encarar. E Patrícia, tem uma outra... É interessante, né? Porque... Uma vez eu estava de plantão, eu entrei Então, para contextualizar como eu te conheci, né? Eu entrei no plantão para ser coringa, rapidamente eu fiquei no plantão de quinta dia e domingo à noite. Depois de 6 meses eu passei a ser o chefe do plantão noturno, né? E eu lembro do meu primeiro dia de chefe de plantão noturno, que era eu ficava naquele aquário no Quinta Dor, estava na época de acreditação, era desesperador, né? Eu lembro que eu acordava domingo já nervoso. Aí eu ia pra praia, corria, fazia um esporte, e ia dirigindo pro Quinta Dor, assim, com aquele pijama azul na bolsa, grosso, eu falava assim... Eu já imaginava, assim, o cara... O que eu imaginava? Eu imaginava uma situação que o cara precisasse de uma toracotomia aberta para fazer massagem cardíaca. A gente sempre pensa o pior cenário. A minha imaginação voava. E eu lembro que um dia foi muito interessante, porque um paciente... Um médico daqueles médicos... Eu vou criar um estereótipo aqui, sabe? Cirurgião de porta de hospital com 40 anos de formado. Já chega truculento. Ele chegou com a mãe com 90 anos, com dor torácica, distensão abdominal. Eu fiz um eletro, tinha um infra. Aí ele virou para mim e falou assim: olha só, eu quero só passar uma sondinha nasogástrica nela para ela ir embora, porque ela está com gases. A gente vai passar essa sonda, ela vai melhorar. Eu falei, não, é uma dor torácica. Eu não vou... Isso era meia-noite. Eu falei, eu não vou liberar sua mãe. Aí ele começou a pressionar. Naquela época eu era novo. A minha maneira de tentar... Bem mais novo do que eu estou agora. Então, assim, eu não tinha habilidade para sair daquelas situações e ele montou em cima, né? E foi pressionando. Hoje eu vejo isso. Na época você fica se perguntando se você está certo ou não, né? Quando você passa dessa fase, que você sabe que você está certo, você começa a entender que está tendo um jogo de pressões ali. Eu lembro que no final das contas eu falei assim, olha, eu não vou fazer o que o senhor está falando. Eu vou fazer a curva de eletro, de enzima da sua mãe, vou tratar como uma síndrome coronariana
Ele falou, se você fizer isso, eu vou tirar ela do hospital. Aí eu falei, infelizmente a decisão é sua, eu não tenho o que fazer. Aí eu lembro que eu fiquei muito preocupado, porque ele falou, eu vou fazer uma queixa para sua chefe, pro seu chefe na época. Podia ter me ligado, Bruno. Não, mas eu lembro que eu fiquei extremamente tenso com aquela situação, porque eu não sabia se estava certo, e eu lembro que eu fui te falar no dia seguinte, né? Aí no dia seguinte eu te liguei e tal, e você falou, aham. Você fala às vezes assim, né? Aham. Tá. Aí no final você falou assim, você tá certíssimo, sabe? E aquilo pra mim foi que eu falei assim, caramba, porque eu comecei a pensar, imagina a Patrícia vai querer defender o cara, porque de repente o cara conhece de antigamente, não sei, você pensa em todos os submundos daquele negócio, né? Você falou, não, você tá certíssimo. E aquilo ali me deu a partir daquele dia eu falei, caraca, eu quero trabalhar aqui, né? E o aqui não é trabalhar dentro daquelas paredes, é trabalhar com as pessoas ali. E foi muito bom trabalhar com você, com a Cíntia, com a Ju, com todo mundo, né? Foi tudo muito, muito agradável. Então, eu te pergunto o seguinte, né? Eu volto atrás ali, eu como jovem médico. O que um médico, um médico novo que quer trabalhar na emergência, quais são os predicados que ele tem que ter? Depois eu vou falar o que eu acho, mas eu quero saber de você. Quais são esses predicados? Olha, primeiro o interesse, né? O interesse em estar ali, genuíno. Eu acho que esse o genuíno pode ser por aprender, né? Aquela que a gente sempre ouvia na entrevista, né? Que eu suava frio, né? Normal. Então, o que te traz para mim? Porque eu quero aprender. Então, vamos lá, né? Segundo, assim, tentar, quer dizer, ter o conhecimento diante da dúvida, como eu sempre dizia, pergunta sempre, sempre. Só que eu aprendi que, eventualmente, o jovem médico, ele não tem nem a dúvida. Então, para esse que não tem nem a dúvida, tamanha inocência, seja por uma questão de relação, como você acabou de descrever, ou por uma questão técnica, é preciso ter uma supervisão. Então, a gente tem aí um jogo de equilíbrio que precisa existir entre quem está coordenando essa emergência e quem está tomando conta da emergência. Eu me lembro que nas reuniões de dos rotinas, era sempre um dilema quando eu tinha que colocar um jovem médico como chefe do plantão, ou ter um plantão de sábado à noite com 4 recém-formados. A gente tinha uma escala, não sei se você sabe disso, mas tinha uma escala de rotinas que ficava de supervisão no plantão. Eu lembro, eu tinha o telefone, eu lembro. Para monitorar ativamente, não era esperar o plantonista ligar para ter dúvida. Ele ligava e perguntava quem está no leito 1, quem está no leito 2, quem está no leito 3, e aí ia dando direcionamento para o médico. Então, os predicados, eu estou dando esses exemplos, que acho que ajuda a elencar os predicados, né? Porque para isso precisa ter humildade, para isso precisa ter bom senso. Eu não digo que acho que bom senso não existe, e também digo que óbvio não existe. Então, todo mundo tem bom senso, né? Todo mundo tem bom senso. Na verdade, a coisa não acontece. Então, considerando que o serviço minimamente tem as suas regras lá para se cumprir, no protocolos, o que seja, o indivíduo, diante da dúvida, não sempre perguntar. Outra coisa, o paciente que chega na emergência, ele não... Você não conhece o médico, seja eu, você ou um médico recém-formado, não conhece o paciente. Então, precisa ter esse olhar como você teve. Tem um outro caso de um outro colega nosso que está aqui, está também assistindo, de um paciente que chegou com receitinha do médico, dizendo o seguinte, uma vovozinha, olha, vim aqui para... ela está com dor de estômago, foi no consultório, uma epigastralgia, e eu trouxe aqui a receita para fazer um pantoprazol venoso para a vovó. O pantoprazol foi feito, a vovó foi mandada para casa, e eu tinha a rotina de ligar para os pacientes, que eu avaliava as fichas, né? Lembra? Então, eu ligava para o paciente, para a família, para saber como é que o paciente tinha evoluído. Aqueles que eu achava esquisito ali na evolução. E essa vovó tinha evoluído para um infarto agudo e tinha falecido no hospital vizinho. Entendeu? Então, isso, Bruno, a gente só ganha com a experiência. Entendeu? Então, não dá para sair tratando qualquer situação como eu sei tudo, eu sei fazer, era só uma dor abdominal numa vovó de 90 anos, manda embora. Não pode, né? O raciocínio clínico, de quem está na emergência, precisa ser um raciocínio, como eu costumo dizer, você tem que vir do mais grave, por mais que não pareça, por mais simples. Eu cito 2 exemplos rápidos aqui. A avó de uma médica nossa também, que trabalhava lá no Quinta, que chegou com uma tonteira,
e a médica, a paciente foi, aquela história da triagem, passa pela triagem, vai para o especialista, vai para o clínico, e aí levaram para o especialista, foi para casa e era um AVC. E uma outra Uhum. paciente num pós-operatório de tornozelo que chegou imobilizada, foi encaminhada para o ortopedista examinou, mandou para casa, 2 dias depois ela volta com uma TEP maciça. Então, Uhum. a gente não está falando de incompetência, a gente está falando de processo assistencial, entendeu? Então, não dá para falar só dos predicados sem falar de processo assistencial, que senão fica covarde para quem está ali na linha de Uhum. frente. Então, acho que um predicado ou uma preocupação que o médico novo precisa ter quando vai trabalhar numa emergência é conhecer o serviço de emergência e conhecer a organização do serviço de emergência, para ele não Uhum. ficar vendido sem ter noção disso, sem ter noção Uhum. de que está vendido, entendeu? Está ali na linha de frente, como correndo o risco de ser processado ou de. Antes disso, né? A gente tem que pensar primeiro no paciente, É. sem nem saber o porquê, Chega uma né? obstrução arterial aguda, né? Olha Eu só, sempre falei, chega um cara com obstrução arterial aguda, vai fazer o quê? Você vai ligar para quem? Então é complicado, exatamente. né? É E uma complicado. outra coisa que eu lembro de você falando também, é muita coisa. Você não tem noção, Patrícia, do quanto que. Foi pouco tempo, eu acho que eu convivi um ano com você. Mas eu tentava absorver, né? Eu falei assim, eu vou absorver tudo. Eu lembro de duas coisas que você falou para mim que eu quero que você comente. Uma, que isso aí marcou para minha vida inteira. Você falou assim, olha, o paciente que está na emergência e você vai dar alta, por exemplo, você atendeu, tal, você vai dar uma medicação para casa. Você pode falar para ele assim, se você não melhorar, você volta. Volta. Entendeu? Porque eu tinha a sensação que o médico emergencista, ele ia dar um veredito ali e estava resolvido o problema. Ó, eu vou dar um remédio aqui, tá, vai embora, tá resolvido. E você quebrou isso dentro da minha cabeça de uma Tem que forma. pensar Você tirou esse isso, nó da Gil. minha cabeça. E aquilo ali me Aham. fez um bem danado. Depois daquilo, meu bem-estar melhorou demais. Eu falei, caramba, então é isso. Eu não preciso resolver tudo agora. Talvez um paciente com um pico febril a 24 horas e uma diarreia não seja nada. É uma gastroenterite aguda boba que vai melhorar, mas qualquer coisa ele volta. Então, olha, volta aqui. E Isso isso foi aí. muito bom. E uma outra coisa também que, para mim, foi muito importante. Você falou para mim para tomar cuidado com o paciente que fica vindo ao hospital, né? O visitor. Esse Exatamente. cara que vem, Visitador. Isso aí. o visitador, né? Toma cuidado com esse cara. Então, eu lembro que tinha uma paciente Exatamente. Não que vinha veio 3 vezes por semana, por ser a e mãe. eu pensei nela assim, que mulher chata, tá vindo aí, né? A gente acha que os outros É, são. Quando a gente. Aí você falou assim, não, cuidado, cuidado. Essa paciente aí é essa paciente que você tem que abrir o olho, cuidado. E eu lembro que exatamente. aquilo Então é a também me marcou dica. muito. Pois é. Isso aí que você está falando são processos, quando eu digo processo, é a organização do serviço, né? É você olhar para os pontos críticos e criar barreiras para aquilo, para evitar que aconteça. E Uhum. tranquiliza o profissional. Então, eu sempre me preocupei com isso, porque eu vivi isso lá atrás, né? E assim eu fui, aí eu fiz MBA de gestão e tal, e aí fui também assim, acumulando também ferramentas, né? Conhecimento e autoconhecimento. Tem um livro que me marcou muito, que era Clínicas Médicas da América do Norte. Não sei nem mais se existe essa coleção, mas eu tenho esse livro até hoje guardado, que chama Gerenciamento de Emergência. E Uhum. ali ele fala isso, um livro de anos atrás, exatamente isso. O paciente que vai na emergência, ele não te conhece. Ele não conhece o médico. Se ele chega, e o que ele vai na cabeça, o que está na cabeça dele é o medo de quê? De morrer, né? Uhum. Então, ele chega ansioso, ele não saiu de casa, vou lá, vou chegar hoje, vou pegar a Patrícia pela frente, vou mandá-la para aquele lugar. É. Não, entendeu? É porque temos uma colega nossa também que uma vez quis desistir porque o paciente chegou gritando, uma incrível, hoje chefia serviço aqui no Rio de Janeiro, queria ir embora, me chamou chorando aos prantos, fui lá para o Jardim do Quintador. Não, calma, não, que o paciente está me gritando comigo, eu não aceito isso. Como é que pode um negócio É. desse? Pode, porque ele está com medo de Exatamente. morrer. Vamos tentar. Exatamente. Aí entra a questão da relação humana, entendeu? Que tem a relação Uhum. humana, que tem com todo mundo. Com o médico, com o enfermeiro, com o recepcionista, com o paciente, com o acompanhante, com o porteiro, não importa, né? Tem a ver com a relação humana, né? De você E poder você ter o falou. olhar da compaixão. Esse negócio que você falou, eu detesto aquela frase de Facebook que diz assim, porque o médico também tira férias, o médico também tem direito a não sei o quê, o médico tem direito a...
Claro, tudo bem, eu concordo que tem direito a isso, beleza, mas quando ele estiver trabalhando na emergência, assim, ele não tem, esse argumento não vale, né? Que aí eu lembro quando eu era novo, eu pensava assim também, peraí, mas esse paciente não tem o direito de me tratar assim, calma, cara, peraí, não é questão dele ter o direito, você tem o dever de resolver esse problema. Não é o fato dele ter, o direito dele não importa, né? Então, eu detesto quando o aluno fala, mas o paciente tem que entender também que eu também sou de carne e osso. Não é assim. Não tem nada a ver. Quem tem um problema de verdade ali é ele, não é você. Exatamente. Entendeu? Então esquece essa história. Isso aí. Tem uma frase muito interessante nesse livro que eu também sempre repito, que é o seguinte: o médico, o profissional, vai sempre achar que explicou tudo que tinha que ter explicado. E o paciente vai sempre achar que precisa de mais, que não entendeu ou que precisa de mais explicação. Então, com isso, eu fui aprendendo, por exemplo, uma outra dica para os novos médicos: quanto mais por exemplo, chega uma paciente jovem com uma dor abdominal baixa, tá? Febril. O que pode ser? Pode ser infecção urinária, cisto roto, apendicite, tubarão roto, o que for, né? Quando eu olho, examino aquele abdômen que está com a mãe ou está sozinha, de cara, eu já dizia, né, e orientava. Pessoal, quanto tempo, quando você examina, está diante de um caso desse, qual é o tempo mais ou menos que você vai precisar para atender essa paciente, para ter certeza do que está acontecendo, na pior das hipóteses? Vou fazer um hemograma, pode ser que eu faça um ES, peça uma tomografia. Como é que está a emergência? Está cheia, pode ser que leve umas 4 horas. Então, naquele momento ali, que você fez a anamnese, botou a mão na barriga dela, já é hora de dizer, olha, vamos nos organizar para ficar na emergência pelo menos 4 a 6 horas, para a gente sair daqui com um diagnóstico esclarecido. Naquele momento, vai ter dúvida, chororô, etc e tal, mas você fez um pacto com a família, com o paciente. Você deixou claro. Eu sempre costumava dizer, não tem já, 5 minutinhos, rapidinho, não existe rapidinho, já. Eu já ouvi isso de você. Eu lembro você falando assim, Bruno, olha só, emergência nos Estados Unidos, o paciente é atendido desde imediato até 7 horas. Então ele é informado. Se ele está com dor no joelho há 3 meses e vai na emergência, ele é informado que ele vai ser atendido dentro de 7 horas. E ele pode até reclamar, mas ele sabe. Ele está informado. Eu lembro que você brigava na triagem. Diz pro paciente o tempo. Diz quanto tempo vai demorar. Não fala que é daqui a pouco, entendeu? Eu lembro disso perfeitamente. Isso aí. Exatamente, que é o processo assistencial. Então, eu acho que a maior dica assim, para o médico da emergência é entender em que serviço que ele está entrando. Entendeu? E minimamente tem que ter uma organização de porta de entrada. Se vai ser triagem 4 níveis, 3 níveis, 5 níveis, fast track, smart track, ou seja lá o que for, mas que tenha uma organização mínima. Se não entra. Pois é. Não entra. Se não é furada, né? Exatamente. Furada. Entendeu? Ou então vai entrar sabendo que vai ter, que vai ser problema, né? Então não entra, procura uma ajuda, bate na porta do vizinho, procura um mentor, um professor, olha. Ano passado, não, já tem 3 anos, quando eu estava na direção do Israelita, nós tínhamos acadêmicos no CTI e na emergência, né? Aí um belo dia eu recebo um contato de 2 sextonistas, não me lembro de que faculdade, uma do Rio privada, chegam lá pedem uma reunião. Aí chegam na reunião comigo pedindo, por favor, elas estavam para se formar em 3 meses e que queriam fazer um estágio ali, porque uma delas namorava alguém da ambulância, que era da Caberge, enfim, tinha uma conexão qualquer lá, e sabia que ali na emergência era muito organizado e que quem trabalhava ali aprendia, enfim, a vivenciar a emergência. Aí eu li para elas, falei, mas vocês vão se formar aí daqui a 3 meses, o que está acontecendo? Aí elas começaram uma história longa, para resumir. Nunca funcionei uma veia periférica, nunca passei uma sonda nasogástrica, porque eu nunca confiei em alguém para me ajudar, nunca tive um espaço, nunca consegui. Eu chorei naquela hora. Assim, me emocionei, né? Você me conhece, muita gente que está aí também me conhece. Olhei para elas, falei, Jesus do céu, o que eu faço com essas meninas, né? Falei, vou ajudar, vou fazer o que eu puder, entendeu? Falei, vocês vão, chamei a enfermeira coordenadora, falei, vocês vão ficar na mão da enfermeira coordenadora da emergência, não é do médico, não. E vocês vão aprender, claro, vão estar aí, vão estar com os médicos também, mas vocês vão aprender minimamente a acompanhar e fazer o processo, porque eu acredito que o cuidar está na mão da enfermagem, né? Na interdisciplinaridade, na inter-relação, isso é outra dica importantíssima para os recém-formados, né?
Fiquem, tem várias enfermeiras aí, eu ganhei um Corém, sabe, Bruno? Ganhei um Corém por mês. Tem uns 5 anos no meu aniversário, elas me deram, tiraram uma fotinha e botaram lá um Corém. Então, eu me intitulo enfermeira também. Então, falo de médico e falo de enfermeiro. Então, outra dica importantíssima é a seguinte: se integrem com a enfermagem. Acreditem na enfermagem. Entendeu? Não existe medicina, saúde, assistência, cuidado, sem que haja uma integração, um respeito, uma relação entre os profissionais, todos que atendem o paciente. Né? E eu desconfio de enfermeiro que não... Assim, enfermeiro bonzinho tem que desconfiar, não tem? Enfermeiro bom... Que faz tudo... Enfermeiro tem que ser chato, tem que ficar no pé do médico, né? Exatamente. Enfermeiro bom é chato, isso é um fato. É verdade. E o enfermeiro, eu costumo dizer também o seguinte: o enfermeiro te bota no céu e te bota no inferno. Então, faz da vida do médico o céu e faz da vida do médico o inferno. Né? Isso é uma realidade. Então, porque, agora falando sério, gente, porque a gente está falando, né, com estudantes. Quem cuida, isso eu também costumo dizer muito, quem cuida do doente, efetivamente? Quem cuida, Bruno? A enfermagem, sem dúvida. A enfermagem. Quem está com o doente 24 horas não é o médico. Entendeu? Então, a gente precisa entender esse contexto, entendeu? Valorizar o técnico de enfermagem. Né? O técnico de enfermagem é um cara que estuda de nível médio, que estuda 2 anos, e ele que vai salvar ou matar o seu doente. Sim, exatamente. Entre aspas, pelo amor de Deus, né? Para quem estiver escutando, claro, né? Sabe? Claro. Eu falo muito em... Então, assim, por quê? Então ele precisa do nosso entendimento, do nosso acolhimento e não ser tratado como... isso é outra coisa muito importante. Tem estudante de medicina que está se formando que não sabe a diferença do enfermeiro para o técnico de enfermagem. E isso na emergência, não sabe o nome, vai trabalhar no plantão, não sabe o nome das pessoas que trabalham ali. Então, todas essas são dicas fundamentais para a vida, né, Bruno? Não é porque é emergência, né? A gente está aqui falando da emergência, mas para a vida, de respeito mútuo, para que você consiga alcançar um desfecho sempre favorável, o mais favorável possível para o seu paciente, né? Então, fala. Não, é porque tem uma coisa grave disso aí, porque o aluno, assim, a gente acha que a gente age de acordo com a nossa moral, né? Então a gente tem mania de achar, porque os meus princípios são esses, são fixos, todo mundo acha que tem bom senso e todo mundo acha que tem caráter, né? Então assim, ninguém fala assim, olha, eu sou um canalha que não tem bom senso. Não tem ninguém, eu não conheço ninguém que fala assim. Al Capone, quando foi preso, disse, olha, eu não fiz nada demais, eu só matei gente que precisava morrer, entendeu? Então, assim, porque ele estava convencido daquilo, né? Exatamente. Então, não, o problema do plantão que eu acho é o seguinte, a gente tem mania de achar o seguinte, eu tenho uma moral e eu vou agir de acordo com ela. Então, é comum, eu vejo muito isso, o jovem médico, quando ele está para se formar, 1 ano antes, ele fala assim, porque é um absurdo o que esses médicos fazem, de tratar mal os doentes, não sei o quê. Ele tem um monte de figuras que ele não quer ser igual. E ele fala que vai fazer o jeito certo. E quando ele se forma, que aí vem a possibilidade, de ganhar um plantão, de ganhar um dinheiro, ele quer ganhar o dinheiro, ele quer dar aquele plantão, então ele arruma a justificativa. Qual é a justificativa que ele dá? Não, peraí, mas pelo menos eu aqui, eu não sou igual aquele, é melhor eu aqui do que um médico velho que não sabe fazer as coisas. É melhor aqui, não. Então ele adequa a moral ao que ele tem, a vontade dele. Então o que eu falo para os alunos, né? Tem a ética, né? Enfim, a ética e moral são coisas diferentes, né? A ética é metamoral, teoricamente. Mas tem essa ética, a gente acha que a gente age de acordo com os princípios éticos, mas a gente age mais de acordo com os nossos desejos, né? Exatamente. Então, a gente tem desejos, a gente tem ali pulsões que vão guiar o caminho que a gente vai, e depois a gente explica. Depois a gente adequa e entra numa linguagem retórica destrutiva. Destrutiva para você e para o doente. E eu acho que, aí eu vou perguntar a sua opinião, eu acho que a emergência é um ambiente que, se você entra azeitado do jeito certo, você se encanta. Não tem como não gostar. Mas se você entrar pelos fundos, você vai virar um caos. Aí o que acontece? Qual é o final dessa história? É ressentimento, né? É ressentimento. Exatamente. Então o médico que ele faz isso, ele fica um médico ressentido, foge da emergência, e depois de 30 anos ele está lá praguejando a medicina, e na verdade o que faltou para ele foi olhar para dentro de si. E a pergunta que eu vou te fazer é essa. Como é que você lida com isso, Patrícia? Porque a gente tem aqueles podres dentro da gente, os pecados capitais, né? Não é à toa que a gente tem a soberba, a gula, tudo isso aí dentro.
Se a gente não entender que a gente não vale porcaria nenhuma, que a gente não vale nada, que a gente vai agir com soberba, a gente vai agir com dessas maneiras, a gente se ferra. Aí como é que foi para você? Quando que você começou a tentar olhar para dentro de si e ver que você tinha que de repente limpar o seu quintal para depois ver o quintal dos outros? Quando é que foi esse clique aí? Eu sigo limpando meu quintal desde os meus 20 anos, mais ou menos, quando eu comecei a fazer terapia. Que bom. A gente vai até morrer limpando o quintal, né? A realidade é essa. Mas, enfim, e cada vez, quanto mais você vai limpando, mais você vai se autocompreendendo, né? Através de leituras, psicanálise, que eu faço, né, há muito tempo, e atualmente eu estou fazendo formação em psicanálise, para você ver como o peso que isso é um desejo muito antigo, né? Mas que agora eu encontrei o tempo e tô indo nesse caminho. E, assim, você falou uma coisa importantíssima. Deixa eu só citar antes que eu esqueça, tem um pequeno artigo chamado Escutatória, que depois eu vou te encaminhar, você distribui para os alunos, que é a nossa capacidade de ouvir, né? Você me conhece, sabe que eu falo a beça. Esse foi um grande aprendizado. Eu aprender a ouvir o outro. Aprender a me calar. A esperar o outro terminar para eu poder... Quem é você? Foi aquilo que eu falei mais um pouquinho atrás, né? Quem é essa pessoa que está aqui trabalhando comigo hoje? E aí eu aprendi, por exemplo, entrevistas com médico, foi uma coisa... Eu entrevistei sei lá quantos médicos ao longo da minha vida, né? Porque seleção de médicos sempre foi com própria coordenação, não era com RH. Então, quando o indivíduo abria, se já entrasse de cabeça baixa, para mim ali já estava, porque o contato olho no olho era uma coisa fundamental, entendeu? E se perguntasse que dá para dormir à noite? Poxa, essa é a máxima, né? Então, essa é a pergunta clássica, né? Isso é verdade, não sei se você sabe dessa história. Teve uma que chegou e perguntou. Então tá, plantão noturno, tá, só queria fazer uma pergunta. Pois não, dá para dormir à noite? Aí eu olhei para ela e falei, olha, você está sendo contratada para o plantão noturno, para trabalhar no plantão noturno. Então, se for possível, dormir, se for possível descansar, tanto que eu sei que, como dizia o Steve Jobs, se quiser que todos gostem de você, vai vender picolé, né? Então não dá para fazer gestão dessa forma. Mas depois eu comecei a colocar as condições. Olha, se não tiver retorno à emergência, se o paciente não ficar sem atendimento, vocês vão se revezar, sabendo que tem que ter um aqui, um ali, etc. Então, tentava criar uma organização para que todos pudessem, né, também descansar, porque é uma coisa que é necessária em alguns momentos. Mas o autoconhecimento, ele é fundamental e ele parte... É uma coisa que parte de dentro, né, Bruno? Tem que haver o desejo, tem que haver o interesse, tem que haver o conhecimento, a humildade, como sempre, de você parar. Gente, eu estou errada. Tem uma questão, outro dia eu estava conversando, falei num feedback espelho. Quando alguém fala uma coisa para você uma vez, esse cara tá de brincadeira. Falou a segunda, para pensar. Falou a terceira, amigo, vai para frente do espelho, entendeu? Pergunta para a mãe, para o irmão, vai para o terapeuta, porque tem alguma coisa errada, né? E aí a gente tem que prestar atenção. E eu sempre fui muito tempestiva, então, quando eu era mais nova, não sei o que, um erro que eu fiz, eu prescrevi um creme ginecológico para uma paciente errada. E aí o meu chefe me chamou. Eu falei, eu estava naquele plantão enrolado, e aí eu comecei a chorar. Como assim? Eu prescrevi errado, aquilo inadmissível. Patrícia, você não pode fazer tudo, entendeu? Você só pode fazer aquilo que está ao seu alcance. Isso é outra dica. Não dá para sair se atropelando. Pede ajuda. Por mais que o chefe, não, tem que atender 30 fichas. Não tem que atender 30 fichas, amigo, vem cá. Eu não vou atender 30 fichas. Vamos organizar essa confusão aqui? E isso pode ser dito, Bruno, como você fez para esse médico, por qualquer um. O indivíduo saiu da faculdade ontem, pegou o carimbo com a verdade na sua frente. O cara eu vou levar minha mãe embora. Então o senhor leve e passa a mão no telefone e liga para o chefe de emergência. Mas você não vai deixar fazer errado, como já quiseram comigo transfundir plaqueta com doente com 90 mil plaquetas com dengue. O médico queria prescrever. Eu sentei, peguei o manual, mostrei. No final ele falou assim, não, eu quero prescrever. Eu falei, então, por favor, só assina aqui. Não, você prescreve? Não prescrevo não. Você, por favor, pode prescrever aqui e transfunda a plaqueta para o seu doente. Eu estava lendo hoje sobre a santa intransigência, né? Isso aí é um livrinho do São José Maria Escrivá, chamado O Caminho, que ele fala da santa intransigência. A santa intransigência é aquela coisa assim,
com o que está errado, você tem que ser intransigente mesmo. Você tem que ser, mas de forma doce, né? O ideal é que você seja intransigente com o que é errado, mas de forma doce. E eu pecava muito pela forma, né? Eu sempre fui muito esporrento, então eu brigava, eu reclamava, eu xingava, entendeu? Que é natural, então, assim, né? Quando a gente é é mais novo, natural é da natural. juventude, eu acho. Até pela E, Patrícia, insegurança, né? Fala. a gente fica agressivo com a insegurança. Isso, aí esse é E outro detalhe importante. Quando a pessoa chega agressiva, ela a tem ira, ira, né? né? É, isso aí. Pois é. A ira é outro pecado capital que você tem que tomar cuidado. É claro que você não vai É. ser. E as pessoas, às vezes, e o jovem médico, ele acha que ele tem que ser duro, ele tem que lutar pelo certo, né? É. Como um guerreiro. Às vezes, essa intransigência, ela tem que existir, mas dá para ser. Você conversar docemente com alguém que está fazendo algo errado, não é um problema, entendeu? Não. Não é um problema isso. E nem deixar a E. pessoa gritar. Só, desculpa, quando chegar um paciente gritando, deixa ele. Para e É, olha verdadeiramente para ele, entendeu? Com acolhimento, exatamente. e deixa ele gritar. Em algum momento, ele vai começar a se escutar e vai parar. E aí você vai poder É, dizer: exatamente. posso lhe ajudar? É só isso. Quebra, né? Tá. Quebra o negócio. Quebra, Não, exatamente. e só uma pergunta bem prática, que eu sei que os alunos também perguntam muito. Como é que é o cenário? Como é que é o cenário do médico que fez a residência em emergência? O que ele tem de melhor do que o outro, no sentido assim, prático? Ele vai ter um melhor emprego hoje? Como é que está o Brasil? Ele vai ter um melhor emprego? Ele vai ter um lugar melhor para trabalhar? Vale a pena fazer essa residência? Olha, vale a pena, todos estão muito bem colocados, o que a gente sabe. Hoje já tem várias residências pelo Brasil, né? Uhum. Não sei nem quantas, acho que mais de 20, muitas pós-graduações em modelo de residência de 2 anos ou 3, enfim. Mas sempre tem que ver se está vinculada à Abramed, né? Se está chancelada pela Abramed, tá? Para quem tiver interesse em fazer. E eu sugiro fortemente que visitem, quem tiver oportunidade. Agora, em Minas tem, né? Em Tem, Belo BH. Horizonte, BH, a do Rio Grande do Sul, a de Porto Alegre e de Fortaleza com Frederico Arnaud, né, que são as raízes, né? Que vale a pena até conhecer essas pessoas. Uhum. Mas todos saem, em geral, não é um número tão grande ainda desses médicos, mas em geral todos seguem naturalmente uma carreira de gestão. Até porque saem muito empoderados, né? Então, eles são formados, porque você entenda bem, né? Para você ser um especialista em emergência, não dá para você ser um perfil submisso É, ali, não tem, entendeu? Não combina, não não. combina, né? Então, se o indivíduo quer fazer uma residência de medicina de emergência, é porque ele já gosta de medicina de emergência, ele já leu, já entendeu como é que funciona, como é que é um ambiente hostil, né? Você nunca sabe o que vai chegar, é um indivíduo que tem que gostar de desafio, né? Tem que ter o senso de urgência, tem que ter uma série de características pessoais, que aí ele pode conversar com alguém mais velho para se identificar. E vai ter todo o conhecimento, como a gente falou, que é default, né? O conhecimento é default, mas mais do que isso, mais importante que eu acho, são as habilidades que a medicina que a residência ensina. Nesse sentido, ensina assim, né? Que aí entra a questão da aprendizagem, que a gente já vai para um outro foco, mas abre as oportunidades para a pessoa se inserir naquele contexto e aprender a ser um especialista líder, né? Ou com Uhum. habilidades de liderança dentro do ambiente dele. Então, a grande maioria dos residentes estão chefiando serviço, entendeu? Porque quem chefia serviço de emergência, Bruno? Em Não, geral, o é cara mais médico velho, que está mas trabalhando lá há mais tempo, ou aquela chefia que é uma furada num hospital desorganizado e pega o primeiro que aparecer, né? exatamente, Esse é o cenário que a exatamente. gente conhece. Pega aquele cara que não está dando muito certo no CTI e bota para chefiar a emergência, que afinal de contas É, é o grave. Então, a gente, exatamente. infelizmente, a gente ainda vai ver esse cenário por muitos anos no Brasil. Muitos anos. Então, a gente É. imagina o quantitativo de profissionais que tem que ser formados para estarem à frente. Então, o cenário muito favorável, entendeu? A meu ver, em todos os estados. E as oportunidades estão aí. Mas é aquela história, né? A oportunidade aparece para quem está pronto. Então, precisa Uhum. haver uma mobilização de quem tem o interesse, né? É uma especialidade que você consegue agregar, né? Você consegue agregar em algum momento,
você faz a residência, para quem, por exemplo, para os mais jovens que já fizeram alguma residência e querem fazer uma outra, ou estão na dúvida, ou fizeram uma pós, ou estão na dúvida do que fazer. Você vai fazer a residência em emergência, vai poder trabalhar em emergência e rapidamente vai galgar um serviço de rotina e chefia, a gente vê isso o tempo inteiro, estou falando isso com propriedade, e poder, talvez, exercer a segunda especialidade ou ter um consultório de clínica, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Tem aqueles que têm a emergência como cachaça, né? Eu tive emergência como cachaça há muitos anos. Aí fui indo para gestão por conta das minhas características, enfim, fui identificada uma bela época, né, com essas habilidades aí de liderança e fui em frente. E aí fui gostando, fui fazer MBA de gestão, e fui chefiando serviço, e fui direção médica, e assim por diante. Mas sempre, enfim, com o sangue da emergência nas veias e artérias. E vem cá, você não vai... E você não... E quando é que você vai vencer as barreiras da internet e trazer isso pro pessoal que gosta de live, que gosta de alguma coisa pelo Instagram? Quando é que você vai parar com esse negócio de vergonha dos outros, de achar que no Instagram só se fala bobagem? É a minha cara, né, Bruno? Vergonha dos outros. Pois é. Não, mas assim... Tô brincando. Mas a gente sabe que, não, mas que quando você começa a falar no Instagram, muda de referências, né? É igual meu cachorro. Eu tenho um pastor do Cáucaso, não sei se você conhece a raça. Não. É uma raça de cachorro que tenta matar todo mundo. Todo mundo ele tenta matar, menos que ele gosta. Então ele me ama minha família, mas qualquer um que chega ele tenta matar. Mas se eu tirar ele do ambiente dele, ele não sabe o que ele faz, sabe? Então às vezes eu pego ele, boto no carro para tomar vacina, ele fica meio assim, sabe? Não sabe quem ele morde. Então às vezes você sai do seu ambiente e quando bota você, às vezes, entendeu? Você tá num ambiente que você tem controle. Você consegue dar aula para 500 pessoas, mas quando você vem pro Instagram, você pensa, caramba, o que eu vou fazer ali? Mano, são os monstros. Então, por que você deveria pegar essa ferramenta, vou te contar. Já que você... Eu te falo assim, você me auxiliou na prática. Só que naquela época tinham 90 faculdades de medicina no Brasil, hoje são quase 400. Então, pessoas como você, como eu também, Alessandra, enfim, tem que se multiplicar de uma forma virtual, porque senão isso vai se perder, Patrícia. Porque os alunos hoje em dia não vão ter, os recém-formados, que se formaram aqui no Unifagoc, na UFV, não têm acesso a pessoas como você. É um fato isso. Não tem. Ou seja, ou para ter acesso vai ser mais difícil. Então, daqui a pouco, isso aí vai virar algo, infelizmente, depois de alguns anos, a gente acha que aquilo nunca mais existiu, né? Aí o nível baixa, o nível moral abaixa, e é o que está acontecendo hoje no Brasil com a política, nessa zona toda. Então, assim, é verdade. Eu acho que depois, quando você perde o fio da meada, o problema se instala e já era. Então, quando é que você vai tomar a rédea do Instagram aí, começar a fazer alguma coisa? Então, vou te contar uma coisa, né? Que eu contei, na verdade, gente, eu contei para ele poucos minutos antes de entrar. E é pura realidade. Já tá falando. Era para fingir que era uma novidade. Você já tá dizendo aí. Você já tá furando aí. Pois já tá furando. Mas a novidade qual é? Não, é porque a ideia já é de longa data, que é realmente falar sobre esse tema, porque assim, eu comecei a perceber de muitos anos para cá que as pessoas eventualmente, né, me procuram, querem saber, Patrícia, mas vou mudar de emprego, vou fazer isso. Falei, gente, peraí, a gente precisa multiplicar isso, né? E eu tenho feedbacks também. E aí, esse é outro monstro, né? Você lidar com peraí, deixa eu assumir as coisas que são boas, né? E multiplicar isso que você está falando, né? Então, eu estou começando um projeto que assim, o foco é autoconhecimento e liderança. Liderança no sentido de autoconhecimento, uma coisa retroalimentando a outra. Desenvolvimento de profissionais. E como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou fazer isso? Eu estou agora começando já a organizar. Algumas pessoas já receberam convites, inclusive, para um agendamento de lives a respeito desse tema. E o cerne da questão vai ser, através das histórias das pessoas, não importa o cargo, porque a questão não é cargo, mas sim as histórias, a gente possa desenvolver temas relacionados ao desenvolvimento pessoal e profissional. Entendeu? Se você quiser um plantonista para esse seu trabalho, você pode me chamar, tá? Só não me bota sábado à noite, pelo amor de Deus. Não.
Você já está dentro, claro, né? E peraí, Patrícia, olha só. Imagina. Eu vou, Fala. porque a live acaba sozinha. Eu vou encerrar e vou abrir rapidinho pra gente se despedir. Peraí, rapidinho, pra Tá você me bom, tá explicar isso bom. direito. Peraí. Tá. Já vou